sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo do precioso livro Seara dos Médiuns. Nós sempre repetimos que este livro ele vem analisando questões do Livro dos Médiuns, que é essa obra basilar da codificação da doutrina espírita para o trato com a mediunidade, já que ele constitui segmento de O Livro dos Espíritos. E O Livro dos Espíritos é essa obra, assim, básica, a gente colocaria assim, o básico do básico, né? Porque vai nos trazendo a visão da criação, da vida espiritual, da relação entre os espíritos, né? Das leis morais, do futuro, da destinação dos espíritos. Então é uma obra fundamental. Mas o Livro dos Médiuns, ele vem aprofundar essa parte segunda do Livro dos Espíritos, quando ele vem falando sobre a vida espiritual. E, na verdade, muitas vezes, queridos, a gente trabalha com a mediunidade. A gente é aquele trabalhador assíduo da casa espírita. Mas o grande risco é ficarmos apenas no fenômeno sem avaliarmos as consequências. Esta é a grande finalidade que às vezes passa esquecido por nós. E a gente acaba cumprindo, vamos dizer assim, entre aspas, um ritual mediúnico, abre aspas e fecha aspas, sem nos aprofundarmos no aproveitamento real. Porque no momento que eu me convenço que sou um espírito imortal, que o outro é também um espírito imortal, que há uma finalidade de eu estar reencarnado, tudo isso, meus amigos, vai mudando a movimentação da nossa mente em relação à vida e vai ficando mais fácil entender quando o Evangelho fala no ser de perfeitos, o homem no mundo. Não vamos deixar de estar reencarnados, não vamos deixar de ter contas para pagar, compromissos familiares, compromissos sociais, tudo isto vai continuar a fazer parte da nossa vida humana. Tudo isso vai continuar fazendo parte. Mas a forma de encararmos, de experienciarmos, será diferente. Será diferente. Então é esse aproveitamento da mediunidade como meio de doação para o outro, sim. Mas lembramos da belíssima canção Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então a oferta que eu faço para o outro, ela passa por mim. E passando por mim, ela me beneficia. Ela me faz mais feliz, né? Mais consciente, mais cristão. Então hoje nós estamos no programa 87 e que ele vai analisar a questão 254 no seu sexto parágrafo. Essa questão 254 está no capítulo 23, que é um capítulo precioso que vai tratar da obsessão. E no sexto parágrafo é uma questão que Kardec pergunta assim: a subjugação corporal, levada a um certo grau, não poderia ter como consequência a loucura? Olha que questão interessante, meus amigos. Porque o que é essa subjugação corporal, né? É aquela situação em que a criatura está obsidiada, quase uma possessão, em que ele faz movimentos que não estão na sua vontade ou na sua rotina. Então tem o caso daquele rapaz que quando passava por uma moça se ajoelhava como se fosse um Dom Juan
E essa subjugação corporal às vezes leva a pessoa a situações ridículas, a situações de muita dificuldade. Muitas dificuldades mesmo, né? Então, ele vai trazendo assim. Sim, uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer esta distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Vamos lembrar que as duchas eram o tratamento muito utilizado naquele momento, as duchas frias, né? Para promover um choque, e esse choque havia esperança da criatura, né? Como falamos anteriormente, voltar ao equilíbrio. E hoje a gente ainda vê, infelizmente, determinadas instituições, desculpa a gente colocar, mas é que vai chegar no conhecimento da gente, né? No tratamento do adicto. Aí a pessoa é internada e ali ela é submetida àquelas duchas frias pela manhã, não é? E a gente sabe que esse tipo de procedimento não leva a uma real mudança por causa da causa. A criatura fica com muito medo e muitas vezes ela sai da adição e entra num outro aspecto patológico. Então, a doutrina vai ajudar a fazer essa distinção como qual é o grande elemento, a grande contribuição, o grande instrumento para nós conseguirmos fazer essa distinção. Nós temos, meus amigos, na reunião mediúnica, essa beleza, né? Que é o entendimento da atuação do espírito, principalmente na cobrança de uma dívida. Mas a grande base é a afinidade, a sintonia. Então, às vezes, não é nem uma dívida passada, mas é uma opinião presente. É um tipo de comportamento nosso que entra em... E é interessante quando fala em sintonia, porque a pessoa fala assim, mas quer dizer que aquele que se junta, que obsedia o outro, é exatamente igual? Ele pode não ser exatamente igual, mas tem um ponto de contato. E a doutrina vai nos ajudando no dia a dia a percebermos os pontos de contato que nós estabelecemos. Quantos pontos de contato nós estabelecemos? Às vezes através de uma conversa leviana, de um sorriso sem graça, de uma avaliação ou de um comportamento infrutífero. Quantas vezes, meus amigos, nós julgamos, nós interferimos na vida do outro de uma forma desaconselhadamente anticristã. Então, tudo isso estabelece uma ligação. Faz com que alguns espíritos, ou amigo do outro, ou inimigo nosso, né, se aproveita daquela brecha para estabelecer uma questão obsessiva, levando muitas vezes à subjugação. Então, Emmanuel, pensando nesse tema, que é um tema assim importantíssimo, pois trata de uma dor superlativa, só quem já passou ou conviveu com alguém que passou por essa dificuldade consegue avaliar. Ele, na reunião pública do dia 2 de dezembro de 1960, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele dita a página intitulada Enfermagem do Espírito. E ele inicia assim: observa o recinto
onde repousa, em tratamento, o enfermo que amas. E é muito interessante, né, gente? É quando a gente visita um hospital, a gente visita, pode até não ser um hospital, mas dentro da casa de alguém que está enfermo, como isso mexe com o nosso sentimento. Muitas vezes, amigos, parentes, irmãos, que horas antes estavam de pé, fortes, sorridentes, trabalhando operosos, daqui a pouco ele está, conforme diz Emmanuel, internece-te ao vê-lo, vencido, aniquilado, sofredor. Nem de leve poderias admitir a leviandade da visita que lhe invocasse a atenção fatigada para questões inoportunas. Então, vamos lá. A gente vai visitar esse doente, né? Se esse parente, amigo, irmão, conhecido, quando a gente vê o estado do paciente, a gente olha e procura o quê? O assunto, a atitude, o pensamento, para não sermos inoportunos em nada. Então, a gente tem o cuidado da palavra tranquila, a gente tem o cuidado da notícia amena. Quantas vezes, e com certeza nós fazemos dentro do possível, mobilizamos até recursos materiais, recursos de conhecimentos, recursos morais. Para quê, gente? Para que a pessoa tenha tranquilidade naquele momento de prova, naquele momento de dificuldades, não é? A gente faz isso. Às vezes até omitimos algum detalhe, né, que vai inquietar a pessoa, porque naquele momento, como diz Emmanuel, ele está vencido, aniquilado, sofredor. Então, tentamos aliviar para que a pessoa não fique mais incomodada, e isso não faça com que a pessoa se torne mais doente, agrave aquele quadro que por si só já é um quadro menos favorável, um quadro triste. E ele então continua falando para a gente. Não compreenderias a atitude de quem buscasse converter tanta dor em razão para motejo, né? Então, é um quadro muito triste. Como é que nós olharíamos, conseguiríamos aplaudir aquela pessoa que desrespeitasse esse momento? Por isso, no hospital, quase sempre tem aquela placa, né, de uma enfermeira com o dedo indicador aos lábios, quer dizer silêncio. Quer dizer silêncio. E a gente sabe que o ambiente é um ambiente de profundo respeito, né? É um ambiente que não combina com gargalhadas, né? Com anedotas, com voz alta, nada disso. É um ambiente que induz a gente até a oração, ao desejo da melhoria, do alívio daquele que está passando ali. E aí está colocando aqui, né? É o enfermo que a gente ama. Emmanuel está falando o enfermo amado. E ele diz, agradeces para ele o auxílio e o respeito, o remédio e o silêncio. Como a gente se torna grato, muitas vezes, àquele amigo de apoio, aquele auxiliar de serviços gerais, aquele auxiliar de enfermagem, aquela pessoa que vai proporcionar ao nosso doente querido algum bem-estar. Algum bem-estar. Há sempre, né, nos hospitais, a conversa com o médico, com quem está tratando. Quase sempre a conversa, né, em alguns ambientes é feita sem que o paciente ouça. Para quê? Para não influenciá-lo negativamente. Então há todo um cuidado. E esse cuidado visa a recuperação daquele enfermo, né? A recuperação daquele paciente. E Emmanuel continua falando para nós
na página intitulada Enfermagem do Espírito, que foi uma análise da questão, no 6º parágrafo da questão 254, que fala sobre a subjugação, levando a criatura muitas vezes à loucura. E ele intitula essa página de Enfermagem do Espírito. E ele então vai trazendo para nós: vê-se o espírito desencarnado em perturbação nas mesmas circunstâncias. Esse momento é aquele em que Emmanuel está nos convidando a olhar o espírito desencarnado em perturbação como um enfermo amado. Difícil, né, amigos? Difícil. Porque a criatura em perturbação, ela se torna agressiva muitas vezes, fala palavras inconvenientes, aponta situações desfavoráveis. É muita dificuldade que é trazida por esse enfermo em perturbação, por esse espírito desequilibrado. Às vezes até avança sobre nós, nos olha, às vezes até ele quer que a gente saia de perto dele. Sai daqui, você está me atrapalhando, você está me perturbando, sai, e rejeita a nossa proximidade. Mas vamos ver se a gente tem como um enfermo amado, se esse enfermo amado é um paciente psiquiátrico. Haverá grande diferenciação em relação a esse comportamento. Por que com o nosso paciente, com o nosso enfermo encarnado, a gente procura ter o silêncio, a gente procura ter o carinho, o respeito, o cuidado, e aquele que está desencarnado, a gente não tem isso? Qual é a diferença dele para o nosso paciente? É que o nosso está no corpo e ele está sem o corpo. É a única diferença que nós observamos, só isso. Porque os dois, e aí é nesse momento que nós iniciamos trazendo a importância do estudo do Livro dos Espíritos, quando vem trazendo para nós essa consciência da imortalidade. Tanto o nosso doente que está lá em tratamento, quanto o espírito perturbado, os dois são imortais, os dois têm uma história, os dois são filhos de Deus, os dois estão no momento evolutivo, os dois. E aí ele vai trazendo agora como é que eu vou trabalhar essa enfermagem do espírito, junto a quem está desencarnado. Isso acontece nas nossas reuniões privativas, a chamada reunião de tratamento espiritual ou desobsessão. É muito bonito a gente falar, reunião de atendimento espiritual. É para atender quem está sofrendo. É para atender onde está doendo. É esse o grande trabalho que nós fazemos. Ajudar a quem está sofrendo. É isso. E aí eu vou ter que ter um olhar diferente. Ver a palavra agressiva como um grito de socorro. Está doendo. Eu preciso de ajuda. Nem todo mundo, quando está doendo, consegue falar por favor, consegue expressar um sorriso, consegue expressar uma tolerância, um carinho, não. Tem gente que quando está doendo, seja fome, seja sede, seja dor física, seja dor moral, a pessoa se torna extremamente agressiva. Então, o espírito desencarnado, ele vai chegar agredindo. E aí Emmanuel nos diz, ajuda-o na reunião íntima de oração,
facilmente conversível em gabinete curativo da alma. Então, olha que coisa bonita, gente. A nossa sala, a nossa reunião de atendimento espiritual, ele diz que facilmente pode ser convertido em gabinete curativo da alma. Vamos pensar nisso, meus amigos? Nós vamos para a nossa reunião mediúnica. É um gabinete curativo da alma. E vamos pensar que essa cura não é só para o desencarnado que está chegando, não. Essa cura é também para nós trabalhadores. Porque nós somos os cuidadores mais necessitados de cuidado. Não podemos esquecer disso, não. Às vezes, a gente olha, né, como aquele cuidador por excelência, né? Aquele cuidador que já está pronto. Mas não é só isso, não. A gente é cuidado. Quanto a gente começa a ter contato com espíritos superiores, é que a gente vai ver o nosso tamanho. E o contato não é só através da mediunidade expressiva ali, não. Muitas vezes esse contato é através do texto, é através da vibração. Vamos perceber, amigos, como é que uma vibração superior muitas vezes nos deixa sem jeito. Porque é tão alto, né? Que eu penso assim, e agora como é que eu faço? A gente fica sem jeito. Né? Então, Emmanuel fala, olha o comportamento ético. Não lhe exponhas o martírio mental, a curiosidade ou ao gracejo. E essa curiosidade, gente, é muitas vezes após a reunião, a gente comentar o que o espírito não falou. É muitas vezes achar engraçado, virar anedota, a dor do outro. A gente vê, e eu vou repetindo isso, né, porque é interessante, os chamados programas humorísticos. E existem canais que passam reprise, mas eles falam assim, esse programa foi exibido no ano tal. Por quê? Naquele momento não existia a lei, a sensibilidade, e a gente ria da pessoa alcoolizada, a gente ria da pessoa com uma deficiência física, a gente achava engraçado a pessoa levar um tombo e se machucar, a gente achava engraçado a ignorância sobre certos assuntos, a gente ria do analfabeto, da pessoa doente com dificuldade de compreensão. Isso tudo era motivo de gracejo. Aí a sensibilidade foi aumentando, por quê? Porque essa dor foi atingindo a um número cada vez maior de pessoas, entrou nos nossos lares e a gente viu que não era engraçado. E a partir daí, a sociedade começa a se movimentar para sair desse gracejo ou daquilo que não é gracejo. A sociedade se movimenta. À medida que a sociedade vai se movimentando, são criadas leis. Então, leis que materiais, né, nos induzindo ao respeito, nos induzindo ao equilíbrio. Essas leis, elas seriam cada vez mais apropriadas, né, no movimento de moralização da alma. De moralização. Se a gente tivesse trabalhado bastante para a questão da educação moral, não apenas é a questão da educação intelectual, aí não precisava a lei, mas já que não há lei, já que a gente não atende assim, vem a lei e tendo uma sanção, uma punição para aquele que desrespeita. Por quê? A gente muitas vezes expõe o martírio mental, a curiosidade ao gracejo. E aí Emmanuel vem dizendo, ampara-o com discrição e bondade. O bom dialogador é aquele que tem o cuidado com aquele espírito que chega, não é? É nosso irmão acima de tudo. E o necessitado de hoje lembra-nos que é possível sejamos nós o necessitado do amanhã. Então, na verdade, a sessão mediúnica, ela vai nos convidando ao movimento de empatia.
a gente precisa trabalhar essa empatia. A gente precisa trabalhar essa compreensão, esta fraternidade, que é o que Jesus ensinou e que o Espírito e Verdade vem falando para a gente, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Meditemos, queridos, nesse belíssimo movimento de amor e de respeito à dor do nosso irmão. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.